galera, vamos falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho do planejamento da temporada, do pífio planejamento, né? Porque é uma piada o planejamento do Atlético, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de tudo que tem acontecido. Eu acho que a gente precisa bater nesse ponto e trocar uma ideia, tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vamos falar um pouquinho de Galo, tá bom? Se inscreve muito no canal, deixa esse like, galera, vambora, dá ajuda pra gente, hype o vídeo se possível. A gente tá chegando rumo a 30 mil inscritos, conto com o apoio de vocês. E além disso, se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, estão todos aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vambora. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, eu acho que entra muito nessa situação do zagueiro, né? Primeiro que o Lianco se machucou, e é óbvio que são coisas que acontecem, isso são umas coisas que acontecem durante o ano e faz parte. Eu acho que é um ponto válido, que não tem como a gente prever. E sim, o Lianco é um jogador muito difícil de ser substituível. É uma perda grande para qualquer situação. Independente se tivesse o Igor Rabelo, independente se tivesse o Juan, é uma perda muito grande perder esse jogador. É um dos pilares do elenco do Atlético. Perder o Lianco, perder Arana, perder Everson, perder Hulk, perder Coelho. Todos esses são pilares e são muito difíceis de serem substituídos. Isso é um ponto. Mas pra mim, a gente tem que falar do planejamento. Eu vou trazer mais detalhes, eu vou falar primeiro desse caso. O Juan, a troca do Juan, da chegada do Juan pela saída do Igor Rabelo, pra mim também não é um problema. Eu acho que são jogadores do mesmo nível. Talvez o Juan possa até se desenvolver melhor no Atlético. Eu acho que o Igor Rabelo tem uma limitação com a bola no pé, com a qualidade técnica, mas é muito bom na bola aérea. É lento, mas o Juan é um cara mais rápido, um cara mais físico. Só que ele não pode jogar na Copa do Brasil. Esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto básico. Ele não pode jogar na Copa do Brasil. Segundo, ele vai ficar um mês fora porque ele tá machucado. O time dessa troca é absurdo, gente. Sendo que o contrato do Igor Rabelo termina só no final do ano. O timing dessa troca é absurdo, pô. Isso é loucura. Pelo amor de Deus, tem um jogador que pode jogar, você contrata outro que não pode jogar e tá tudo bem de qualidade, mas então, eu até ouvi o Frossar falando que eles confiam na galera que tá, beleza. Mas aí o Cuca chega na coletiva e dá alguns indícios que, porra, não, né? São qualidades diferentes, então a gente tem dificuldade e tal, beleza. Isso mostra pra mim que a qualidade do elenco do Atlético, não só que ela é duvidosa, porque eu não acho que o Ivan Romão é tudo ruim, eu acho que tem que botar pra jogar mesmo, é isso. Vai ter que ir com isso, vai ter que ir com o Romão. Mas quando você pega o planejamento do ano, é um planejamento pífio. Como assim, Matheus? Primeiro, acho de boa de sair do Matheus Mendes. Beleza, tem dois lateral direito. Acho que tá fechado a lateral. A zaga foi um problema e o Cuca já pediu um zagueiro há muito tempo. O zagueiro foi chegar agora e num time horroroso e sai outro zagueiro que fazia parte desse planejamento. Para esse momento é um absurdo. Primeiro ponto, um zagueiro a mais que o Cuca já tinha pedido. Segundo, a lateral esquerda. Cara, é loucura. A gente, depois de tudo que aconteceu ano passado com o Caio Paulista no Palmeiras, que ele foi achincalhado, foi avacalhado, a gente apostar nele como lateral esquerdo. Reserva. Primeiro reserva. Pô, o Atlético foi muito mal nessa oportunidade de mercado, mas foi muito mal, porque ele já não vinha bem, já vinha mal durante algum tempo, já era achincalhado. Você tem que entender o contexto, galera. Você tem que entender as deficiências. Parece que não houve um estudo sobre o jogador, mas beleza. Pra mim, o principal ponto, hoje é dia 19 de agosto e não temos um primeiro volante. A gente perdeu o Bataglia e o Otávio lá atrás. E o Bataglia, que fazia as duas, resolveria esse problema hoje. Ele fazia as duas. E não vai poder. O Atlético não conseguiu substituir nenhuma. Nem a zaga e nem a volância. E não é que eu tô falando de um, não. A gente não tem nem dois, né? A gente perdeu o Bataglia e o Otávio. A gente não tem primeiro volante. A gente substituiu o Rubens pelo Alexander super bem. O Alan Franco tem. O menino chegou legal, bom jogador. Mas não tem o primeiro volante. Então, não temos zagueiro, primeiro volante, lateral esquerdo para reserva e nem o primeiro volante para titular. Beleza? Camisa 10. Chegou agora o Renier. Chegou agora o Scarpa. O Coelho. Foram bem na aposta. O Dudu, uma oportunidade de mercado. Acho que até válido, entenderia. Não traria, mas entenderia. Trouxe o Biel, que pode jogar ali também. Beleza? Do lado direito, Gustavo Scarpa e Júnior Santos. Júnior Santos pode falar o que for. Quando ele veio, muita gente aplaudiu. Não tá jogando porra nenhuma, não tá. Mas, cara, quando ele veio, era uma oportunidade que o Atlético fazia sentido. Mas eu acho que, cara, era ele. E tinha também o interesse do Atlético no Roliezer, que foi pro Santos. Ou Reiser, Roliezer, o que vocês quiserem. Que não veio. E o centroavante, né? O centroavante que o Atlético escolheu para substituir o Davidson foi o João Marcelo, que era um moleque que estava na base praticamente do Guarani. E aí chegou o Rony depois, né? Que não são características completamente distintas. E o Hulk. Então, assim,
o planejamento, se você for, a formação do elenco do Atlético, ela é totalmente desequilibrada. É totalmente desequilibrada. O planejamento foi pífio do futebol. Não tem um lateral esquerdo à altura, porque escolheu o Caio Paulista é um baita erro. E não foi porque quando veio, não, antes de vir. Aí a gente já fala, pelo amor de Deus, Caio Paulista não. Não contratar o zagueiro que o treinador pediu e o primeiro volante. Pra mim tinha que ser 2, tá? Mas o primeiro volante. Cara, não ter um primeiro volante é assustador, gente. É assustador. Não contratar esse jogador, pra mim, essa peça ela é urgente, ela é fundamental pro seu time. Pra sair jogando, pra ter... Pô, é fundamental. É fundamental. Sabe? Porque eu acho que no ataque o Atlético tá até bem servido. Aí chegou o Renier pra suprir esse camisa 10 junto com o Igor Gomes. Beleza, eu acho que... Cara, no ataque eles foram bem. Foram bem. O Júnior Santos não tá dando, o Rony a gente sabe que tem limitações, beleza. Mas eles foram, as apostas pra mim foram válidas. Mas do meio pra trás, cara, é assustador. Pô, gente, não ter um primeiro volante. Um cara que rouba a bola, que é uma função fundamental. O cara que faz a saída de bola, que é uma função fundamental. Hoje no futebol é loucura, pô. Tão de sacanagem. Pô, isso aí é digno de ter que dar explicação, pô. E não é uma posição tão difícil de achar. Não é. E é uma posição fundamental. Tem o Ascacibara, eu acho que chama, do Estudiantes. Puta jogador. Puta jogador. Pô, tem um monte que a gente pode citar, velho. Pô, inacreditável pra mim isso. E aí chega no momento que a diretoria tem que ser muito criticada pelo esse planejamento e pelo timing que foi feito a contratação do zagueiro e a saída do Igor Rabelo. Sabendo que o Juan não poderia atuar na Copa do Brasil, sabendo que o Juan tava machucado, você não pode liberar o Igor Rabelo, gente. Você não pode liberar o Igor Rabelo. Tipo, você não pode. Pelo planejamento da temporada, você não pode. Você não pode. Eu não julgo, você pode mudar depois a estrutura lá da frente, porque você trouxe o Isaac, que também estava emprestado de volta, o Cadu machucou e ficou fora o ano todo, beleza. Mas assim, você não pode errar esse planejamento na defesa, velho. Isso faz, porra, total diferença no ano. No ataque também, mas porra, na defesa. E era uma coisa meio básica. Saiu o Bataglia, saiu o Otávio, como é que você não contrata ninguém? Só não repôs. Não repor é um puta problema. Vocês estão entendendo a gravidade? Vocês entendem essa gravidade? Pô, pra mim isso é um absurdo. E o timing agora? E o timing agora? Então, assim, isso tem que ser dito, isso tem que ser explicado, tem que ser perguntado. E tem que entender qual é a característica que o Atlético quer jogar, né? Porque, assim, ano passado com o Milito era uma e tá tudo bem. E o estilo do Milito, pra mim, era a cara do Atlético. Acho que o estilo do Cuca parece muito com o Atlético. Acho que o Cuca tem que ser cobrado pelo Atlético. Mas o Atlético vai ter alguns desfalques. Não tem o Lionco nem contra o Godoy Cruz, nem contra o São Paulo, nem contra o Cruzeiro, o primeiro jogo, pelo menos. Vai ter Ivan Roman. E eu acho que vale apostar. Trouxe o moleque. Vale apostar. Ivan Roman, Júnior Alonso. Vitor Hugo, pra mim, que é um zagueiro ok. Nota 5. Nota 5. Vai resolver em determinado momento pra entrar com o terceiro zagueiro. Mais duro. Mais bom, pelo menos, na bola aérea. Então, eu não era uma reposição que eu achei à altura. O Atlético sempre sucateando mais o elenco, trazendo um jogador muito mais barato pra tentar suprir a situação. E pra mim isso é tenebroso. Isso é loucura. Vendeu o Rômulo também. Rômulo e Igor Rabelo sem trazer ninguém pro jogo. Pô, isso é loucura, gente. Isso é loucura. Isso é loucura. Totalmente louco. Loucura. Isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Não faz o menor sentido. Mas beleza. Então, pra mim, esses erros de planejamento, ele vai minando. Outra segunda coisa. Eu acho que deveria ser falado pra torcida qual que é o objetivo da temporada. O objetivo é a Copa Sul-Americana, é a Copa do Brasil, é chegar na Libertadores do Brasileirão. O que que é? Porque o Atlético tá sem nada. O que que é o objetivo do Atlético? Você me consegue me responder? Porque pra mim tá ficando claro, depois da entrevista do menino falando que eles queriam muito a Copa Sul-Americana, que só mudou o foco agora porque a Copa do Brasil é contra o Cruzeiro. E tá tudo certo, tem que mudar mesmo, não tem jeito. Mas em nenhum momento foi dito que o brasileiro era a prioridade. E pra mim é loucura depois que ano passado a gente passou. Isso tem que ser mais explícito, tem que ser mais falado, tem que ser mais comunicado. Tem que ser mais claro. E priorizar, eu falo não é poupar, tá? Priorizar é, aqui não pode dar merda. Nesse aqui não pode dar merda. E isso tem que ser claro. Claro, qual que é o objetivo? Sabe? E terceiro, a gente precisa ir fora depois as paradas de salário, as paradas de dinheiro. Então isso tudo entra nesse planejamento da temporada que pra mim foi muito abaixo, foi muito errado. E pareceu que o Atlético começou a correr atrás do próprio rabo, depois que perdeu o Paulinho, perdeu jogadores que não estava esperando e não estava preparado para isso. O Atlético tem que ter nomes mapeados no mercado, isso é básico, isso é óbvio e não tá tendo, e claramente tá tendo uma dificuldade. E eu acho que também não tinha um diretor de futebol no início do ano, mas assim, Vitor e Paulo Brax tem muita culpa isso no zagueiro, e se acontecer alguma eliminação eles vão ter culpa nisso também. Não somente o Cuca, e principalmente por não ter um volante, que pra mim é uma loucura. Enfim, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir vocês. É isso, tamo junto.
É nóis.